Diz aí! Você pergunta, o Panzi responde. Alô pessoal, diz aí 10 no ar. Lembrando, você deixa sua pergunta lá no Instagram e eu sempre respondo aqui no YouTube da Itatiaia. Aliás, inscreva-se, deixa o like, deixa seu comentário também. Bora para as perguntas? Vamos lá. Chegando a primeira perguntinha por aqui é referente ao Cruzeiro. É do Gego 110. Alô, Gego 110, obrigado pela pergunta. Edu, qual jogador seria ideal para ser o camisa 10 do Cruzeiro? Eu imagino, Gego, que você deva estar fazendo essa pergunta pensando numa saída do Nicão, que era a camisa 10, e quem pode ser o 10. Bom, primeiro que o Cruzeiro do Pepa não joga com esse jogador, com esse articulador, né? O cara que pifa um atacante, o camisa 10 clássico. Não tem esse jogador no Cruzeiro. O Vital é um meia que joga mais pelo lado esquerdo. Aliás, jogava aberto, com o Pepa tem jogado um pouco mais por dentro. E pela direita tem sido, nesse momento, o Felipe Machado, o segundo volante, né? Tem gente para chegar. Tem o Matheus Pereira que pode chegar, tem o próprio Lucas Silva que foi apresentado. O Lucas Silva não vai ser o 10, é o 16. E não é também esse camisa 10. Matheus Pereira pode ser, mas se ele chega, o Pepa vai utilizá-lo como? Aberto, na do Wesley, ou ao lado do Vital, ou até mesmo na vaga do Vital. O Matheus tem a capacidade de fazer essas três funções. Então, tanto jogar pela esquerda quanto pela direita. Pela direita até mais aberto ou pelo centro. Então fica essa dúvida. Agora, se você está pensando em 10 clássico, articulador, não tem. O Cruzeiro vai ter um jogador com a 10 às costas. Mas de articulação, um jogador com a característica do Alex, por exemplo, que está na história do clube, dentro da ideia de jogo do Pepa, esse cara não cabe. Outra perguntinha, aliás, essa pergunta aqui é boa e é uma pergunta que tem sido feita ao longo dos últimos dias. Já falamos sobre isso no ar, na rádio, no Dial, já falamos sobre isso em outras plataformas e vamos falar aqui no Diz Aí. A pergunta é do Lelo Boy. Alô, Lelo. Hulk deveria deixar de ser o capitão para focar só na partida? Ô, Lelo, assim, tem partida que mesmo o Hulk não sendo o capitão, em outras oportunidades, ele deixou de focar no jogo para reclamar com a arbitragem. É do Hulk. A gente já percebeu isso. O Hulk é um cara que se irrita muito facilmente. O adversário também já percebeu isso e às vezes joga com isso para tirar o Hulk, tirar a concentração do Hulk da partida. Agora, desde que assumiu a faixa de capitão, o Hulk tem exagerado. Ele se sente no direito de falar com a arbitragem, só que fala demais, reclama demais. E os árbitros já marcaram. O Hulk é um cara marcado pela arbitragem. Assim como o Abel Ferreira é marcado pela arbitragem, assim como o Pesolano era marcado, assim como o Filipão é marcado pela arbitragem, outros jogadores, D'Alessandro, Fred, essa turma toda era marcada pela arbitragem. E hoje o Hulk é esse cara marcado. Então, qualquer coisa que ele fale, talvez para outro atleta não gerasse um cartão ou uma atitude mais brusca da arbitragem, para o Hulk acaba gerando. Então, eu acho que sim, o Atlético deva pensar em tirar do Hulk a faixa de capitão, não que ele não mereça, mas talvez ele não saiba usar essa faixa. Passa para o Mariano, que é um jogador experiente, tem liderança. Numa Libertadores pode passar para o Batalha, que fala o espanhol, também é um jogador de liderança, meio campista, está sempre próximo ao árbitro. Eu não gosto da faixa de capitão com o goleiro. O goleiro geralmente está sempre distante da maioria dos lances. Um lance lá perto da área do outro time, o Everson vai ter que atravessar um campo inteiro para falar com o árbitro. Então, não é uma boa com o goleiro. Mas para Batalha, Mariano, dependendo de quem estiver fazendo a zaga também, enfim. Mas no Hulk, nesse momento, a faixa de capitão, eu não digo que está pesando, ela está atrapalhando mesmo. Outra perguntinha aqui no Diz Aí, e essa aqui é boa, viu? Careca _ Anderson 80. Edu, os jogos da rádio vão continuar no YouTube normal ou vai para o novo canal Itatiaia Esporte? Cara, vai continuar nos dois, não tem problema, vai continuar tanto no esporte, nesse aqui que você está assistindo o Diz Aí, quanto no outro canal da Itatiaia. Então, todas as transmissões seguem nos dois canais da Itatiaia. Tá falado? Tá respondido? Aliás, curta os dois, inscreva-se nos dois, acompanhe pelos dois, você escolhe. Mais uma perguntinha chegando por aqui, essa referente ao Cruzeiro, outra vez. É do Charlin _ Cowboy 2023. Alô, Charlin Cowboy, tudo bem?
Em quais posições o Cruzeiro tem que contratar? E por que tantos gols perdidos? Pô, são duas perguntas, né? Acho que tantos gols perdidos, às vezes por falta de qualidade mesmo, e muitas das vezes, eu acho que a principal, falta de confiança. Falta de confiança dos atletas. Quando você perde 1, 2, 3, a partir daí vai faltando confiança, o cara às vezes quer mandar num canto, manda no outro, ou falta a confiança de fazer algo diferente. O Cruzeiro tem bons atacantes, cara. O Gilberto foi artilheiro por onde passou. O Gilberto não é um jogador ruim, sabe? Então, acho que vai muito da falta de confiança. E o Pepa, ele tem que dar confiança para os atletas. E em quais posições o Cruzeiro tem que contratar? Repetindo a sua primeira pergunta, eu acho que já está se movimentando bem, né? Como perdeu Ramiro e Richard, a primeira delas, a mais urgente, era a posição de volante. E o Lucas Silva foi anunciado. Acho que é um cara que pode fazer principalmente a função de um segundo volante. E o Cruzeiro está se movimentando também do meio para frente. Não sei se por conta dessa questão ou dessas questões dos gols perdidos, acho que nem tanto por isso, e muito mais para dar opção para o Pepa. Porque o Pepa olha para o banco, geralmente ele faz algumas alterações e o nível técnico cai muito. Então acho que o Cruzeiro tem se movimentado no mercado, e os nomes que estão sendo falados, Arthur, Matheus Pereira, são nomes que vão dar um up no elenco. Tem potencial para chegarem para serem titulares. E se são titulares, quem vinha jogando vira opção de banco. E se chegam para, num primeiro momento, serem opção de banco, são boas opções. Então melhora o elenco, melhora a qualidade do elenco. Acho que não está pensando nem tanto em posição A e B. A maior urgência era volante. Contratou. Os outros são para elenco, qualificar elenco, darem opção com mais qualidade para o Pepa na hora de fazer uma mudança, sejam esses jogadores que chegarem, Matheus Pereira, Arthur Gomes, os mais falados até aqui, sejam como titulares ou como opção. Eu acho que dá uma melhorada muito grande no nível de opção. Eu não encaro mais jogador, esse jogador chega para ser titular. Não, o futebol de uns anos para cá, ele pede elenco. A equipe que tem ali 14, 15, 16 atletas com um nível muito próximo e em condições de serem titulares, essa equipe está à frente das outras. Outra perguntinha chegando por aqui, o Guilherme Faria 133. Alô Gui, tudo bem? Se o Galo perder mais 3 rodadas e cair para a zona de rebaixamento, Felipão cai? Cara, que pergunta, hein? É meio de futurologia, mas o futebol ele permite sim essas perguntas. É que o rendimento, o desempenho do Atlético tá ruim pra caramba, né? E quem tem assistido os jogos do Atlético, as últimas partidas, América, Corinthians, Fortaleza, quando falam em perder as restantes, as próximas, e talvez ver a turma do rebaixamento se aproximar, não tá exagerando, não. O Atlético tá jogando muito mal mesmo. O Atlético encarou América e Corinthians, que estavam muito mal na parte de baixo da tabela, e foi pior que os dois. O nível de entrega do Atlético em campo, entrega tática, ele tá muito ruim, mas muito ruim mesmo, e é preocupante. Agora, não dá para dizer o que vai acontecer daqui 3 rodadas. Pode ser que em 3 rodadas, com uma semana a mais, com 2 semanas a mais, o Filipão consiga melhorar e fazer com que os atletas comprem e entendam melhor a sua ideia de jogo. Agora, é preocupante. E dizer se o Atlético entra numa zona de rebaixamento, o Felipão corre o risco de cair? Claro que corre. Não é só o Felipão, não. Todo treinador de um clube que tinha como por expectativa um G4 entra numa zona de rebaixamento, pode ser o Felipão, pode ser o Kudê, pode ser o Abel Ferreira, pode ser o treinador que for. Time grande entrou em zona do rebaixamento, certamente, com desempenho ruim, o técnico vai correr risco de queda. Mas eu acho que ainda é cedo para falar sobre isso, envolvendo Atlético e Felipão. Mas precisa melhorar muito o rendimento, não é para ficar bom não, para ficar ruim, porque tá péssimo. Outra pergunta, essa pergunta é boa, hein? Alexandre Silva 8. Ei, Alexandre. Edu, qual é o maior clube do interior de Minas Gerais? Aí ele coloca entre parênteses, sujeito a cancelamento. Ale, sem dúvida nenhuma, sem parar para pensar, o maior clube do interior de Minas Gerais é o Guarani de Divinópolis, o Bugre. Eu não tenho dúvida nenhuma. Avante Bugre. Só o pessoal de Divinópolis que precisa entender isso, né? Investir um pouco mais e abraçar o Guarani. Tá faltando isso por lá. Outra perguntinha, Cruzeiro de volta, o Y Lucas, ilucas.7. Ou Y Lucas. Lucas, é mais fácil. Alô, Lucas. Edu, o Cruzeiro tem chance de se classificar e ganhar a Sul-Americana em 2024? Pô, Lucas, aí você tá de brincadeira, né? Eu não sei nem qual Cruzeiro.
vai estar em 2024, qual vai ser o time do Cruzeiro, quais as contratações vão chegar em 2024, quem vai sair. Mas dizer se tem chance de se classificar, tem chance. Tá um time organizado para isso, um time competitivo acima de tudo, esse Cruzeiro do Pepa. A posição da tabela, ela é favorável. O campeonato do Cruzeiro, ele é acima da expectativa para aquilo que o Cruzeiro se propôs antes de começar a competição. Permanecer na Série A. O Cruzeiro está acima da expectativa, está muito bem. Agora, quando se fala em competição sul-americana, Libertadores, ainda precisamos ver mais. Só que a Sul-Americana, ela está muito alcançável, está muito palpável. Pelo que o Cruzeiro tem apresentado e pelo que outras equipes não têm apresentado. O Cruzeiro está ali, fazendo um campeonato de meio de tabela. E meio de tabela a gente sabe que dá Copa Sul-Americana. Então dá sim para o Cruzeiro brigar por Sul-Americana nesse atual campeonato de 2023 para jogá-la em 2024. Agora dizer se vai ganhar a Sul-Americana em 2024, cara, nem a nossa mãe, aquela mãe, a mãe de Ná. Eu, então, sinceramente, tem que esperar para ver qual vai ser o elenco do Cruzeiro na próxima temporada. E se lá na Sul-Americana estiver, aí sim a gente avalia. Tá falado? Bora para mais uma perguntinha por aqui. O Paulo Francisco Galo. Não precisa nem falar que é do Atlético, né? Alô, Paulo. Obrigado pela pergunta. Panzi, o Galo tem que jogar com 3 zagueiros? Cara, dizer que tem que jogar com 3 zagueiros não dá para dizer. É um estilo de jogo diferente daquilo que o Filipão pensa. Eu acho que para esse momento, né? Quando se fala em Filipão e 3 zagueiros, todo mundo lembra da seleção brasileira de 2002. Mas aí você tem que ter qualidade na zaga, você tem que ter laterais, que são muito mais alas do que laterais. Eu acho que na direita o Atlético não tem esse cara. Na esquerda até tem o Arana. O Arana consegue fazer muito bem essa função de ala. Enfim, eu acho que para esse momento o Atlético utilizar 3 zagueiros não seria a melhor escolha. Tentar mexer o menos possível. Eu acho que o Filipão já mexeu demais. Mexeu tanto sem tempo para treinar, para trabalhar, principalmente a parte tática. Filipão, não adianta dar coletivo, é treino tático. Acima de tudo, o Atlético precisa de treino tático. Se você já mexeu tanto e a coisa não tá virando, mexer mais ainda, passar a jogar com 3 zagueiros, transformar os laterais em alas, sinceramente eu não sei se é a melhor ideia não. E nem sei se o Atlético tem zagueiros para atuar com esses 3 homens. Então eu manteria os 2 zagueiros e me preocuparia muito com a mexida que foi feita. Não aproveitar nada que tinha de bom do Cudê, cara, e tinha coisa boa. O Atlético era um time entre as equipes do Campeonato Brasileiro da Série A, da Libertadores, que mais tomavam bola do adversário no campo de ataque, né? O Atlético no seu campo de ataque recuperava as bolas, estava sempre perto do gol, um time que pressionava muito bem a saída de bola adversária, quando perdia a bola já pressionava com muita gente. Isso foi rasgado e jogado no lixo. O que tinha de bom foi rasgado e jogado no lixo. A dupla de ataque Paulinho e Hulk, um próximo do outro, com números espetaculares, o Paulinho com os melhores números da carreira. Isso foi rasgado e jogado no lixo. O Hulk jogando de costas pro gol, não dá. Então, já mexeu demais e já tá dando errado demais. Ainda quer colocar 3 zagueiros? Então, ô Paulo, eu não mexeria mais. Eu manteria os 2 zagueiros e, Filipão, treino tático, cara. Coletivo não vai resolver. Treino tático vai ajudar sim. O Atlético precisa e o Atlético não tem mais tempo de melhorar o seu nível de desempenho, o seu rendimento. O Galo está jogando muito mal. Então, quanto menos mexer nesse momento, e já mexeu demais, melhor. Então, a minha opinião, nada de 3 zagueiros. Tá falado, Paulo? Tá aí, pessoal, encerrado mais um Diz Aí, lembrando, sempre aqui no Itatiaia Esporte, no YouTube, as respostas, e você que quer deixar a sua perguntinha, lá no story do @Itatiaia Oficial, @Itatiaia Esporte, lá no Instagram, sempre que aparecer a caixinha, deixa a sua pergunta, não tem problema, pode ser de futebol, pode ser da vida pessoal, pode ser de fofoca, pode ser de novela, o que você quiser, pode ser aqui da Itatiaia, perguntar qual que é o time do Léo Figueiredo, não tem problema. Eu não vou responder, mas quem sabe eu respondo. Então, a gente encerra, fica por aqui com mais um Diz Aí. E lembrando, essa semana tem mais. Inscreva-se aqui no canal de YouTube da Itatiaia, deixa seu like, deixa seu comentário. Valeu, gente!